Bem-vindo a mais um episódio de Papo com Sarli. E dessa vez eu trouxe uma pessoa que vai abordar mais ainda sobre negócios, sobre finanças e muitos outros assuntos legais aí no corporativo, no empreendedorismo. Então eu trouxe aqui Mônica Maldaner. Oi, oi, gente. Bem-vinda, Mônica. Obrigado por ter aceito, né, o convite. E, assim, aqui é um podcast, é um espaço para os empreendedores, para empresários, para a gente trocar uma ideia bem livre. E eu queria que você se apresentasse para o pessoal, falasse também do que você trabalha, o que você faz, tá? Seu tempo, o espaço é todo seu. Legal, legal. É um bate-papo, né? Então, conversa de amigo. Antes de ligar a câmera, a gente já tava 3 horas conversando antes, né? Tinha que ter gravado. Se gravasse, seu conteúdo ótimo. E a gente começa a falar tudo de novo? Não, pode ser, pode ser. Na verdade, a gente tava conversando, né, até como a gente se conheceu, né, que foi uma coisa doideira, assim. E é legal porque já abre com ensinamento para o empreendedor, né, ou até a pessoa que já está querendo empreender, dele é, estar no lugar certo, né, e escolher estar no lugar certo. Então, isso aconteceu comigo e com você também, no caso, né. Mas ano passado eu tive a decisão de participar de mais eventos, por exemplo. Eu falei, meu, 2025 eu vou estar em eventos, eu vou participar de mais eventos, o tanto de evento que eu puder, assim, tenha, que tenha uma oportunidade ali de trocar, fazer network, de trocar experiência com pessoas. E aí teve a Expo Empreendedor, né, que foi onde a gente se conheceu, e ali no meio de uma palestra teve uma dinâmica ali, e aí quem estava atrás de mim, que foi onde a gente teve a dinâmica, foi a Mônica. E aí foi assim, a Mônica e a Natália também, né, que é Ah, amigo comum ali, e a gente se conheceu aí, né, foi doideira. exatamente. E o que você falou, eu acho que faz total sentido. Esteja no lugar certo, na hora certa, que você vai conhecer as pessoas certas. Coincidentemente, a Expo Empreendedor também foi um momento ali que eu tomei a decisão de: "Não, agora eu vou focar em expandir cada vez mais, em aceitar todos os convites". Então, desde então, eu aceitei todos os convites. Quem me conhece sabe, eu aceito todos os convites, eu vou em tudo. Sou inimiga do fim, eu tô lá sempre no rolê. Porque justamente isso, você conhece pessoas incríveis durante essa caminhada, durante esses eventos, e e eu acho que faz total diferença você estar aberto para entender as oportunidades que estão rolando ali nesse meio, né. E não só te conhecer, mas conhecer todas as pessoas ali naquele evento, me fizeram chegar muito aonde eu tô hoje. Então muita coisa mudou daquele momento até aqui, né, tanto a minha construção como profissional, tanto quanto a minha construção pessoal, as minhas decisões, meus objetivos, né, as minhas os meus planos, profissionais também mudaram muito, diante daquele cenário, de perceber que, caramba, é um meio que vai me transformar, né, são as pessoas à minha volta que sabem um pouco mais do que eu, que podem me ensinar, e eu também posso ensinar para eles, porque todos somos pares. Do mesmo jeito que você tem muito a me ensinar, eu também tenho muito a te ensinar, e a gente vai se equilibrando e vai se ajudando. Então, a partir do momento que você entende que é uma oportunidade gigante, não só para você devolver ao universo tudo o que você tem de conhecimento, mas você também receber um pouquinho mais de conhecimento e de oportunidade, né. Top, não, com certeza isso. E é a questão de você ser intencional, né, nas suas escolhas. Pô, vai ter um evento de empreendedorismo, vai ter um evento de network, queira estar lá, né, porque isso só vai garantir crescimento, mesmo que você não saia às vezes, né, muita gente vai para um evento de network para querer sair já com o contrato em mãos já. E, meu, às vezes é um relacionamento que você nem faz ideia que você pode criar, ali bem simples, assim, que vai transformar em algo muito grande, né, no futuro. Exato. Eu gosto muito de falar com o meu cliente sobre o network estratégico. Network estratégico não é você ir para um evento esperando conhecer pessoas, você não pode se vender nesse evento, você não pode, ser muito mais interesseiro, você tem que ser interessante. Então, chega no evento, conhece a pessoa, entende o negócio dela, entende se você pode contribuir de fato com alguma coisa. Entenda qual que é o momento dela, né, se faz sentido você falar de alguns dos seus negócios. Atualmente eu tenho tanto projeto rolando que, às vezes, não faz sentido eu falar do projeto A para o potencial Y, não vai ter lógica, né.
Então, ouça muito mais do que fale de você. As pessoas gostam de ser ouvidas, as pessoas gostam de contar as suas vitórias. Então, seja um bom ouvinte nesses eventos, né? E que as pessoas vão querer ficar mais perto de você, que elas vão estar cada vez mais interessadas em saber o que você tem a entregar, né? Até ontem eu estava com um investidor tomando um café e ele falou isso: "Nossa, você está se tornando expert em network estratégico". E daí ele acabou me falando justamente essa questão, né, de você estar lá para conhecer e aprender. Ouça, ouça, aprenda, entenda. Quando você criou uma conexão de fato, marca um café, não esperando vender um contrato, assinar loucamente, mas marca um café para entender mais daquela pessoa e ver se o que você está oferecendo de fato faz sentido para ela. E se fizer sentido, ok, o contrato vai ser assinado. Se não, você tem um bom amigo, você tem um bom parceiro que vai te passar projetos futuros, contratos futuros, né, então essa é a ideia quando a gente fala de networking. Muito legal. E aproveitando a deixa, ano passado, no final do ano, até acho que eu comentei com você do evento de network que a gente fez, Ai, nossa, eu estava viajando, mas eu adoraria participar. e a gente vai retornar esse ano, né, então fiquem ligados aí que nas redes sociais também, vou deixar meu Instagram aqui também para vocês, para quem está assistindo e não segue ainda, mas a gente vai, voltar para esse evento, e o evento de network aí que você já está convidada já, então eu não quero dessa vez você não vai viajar, pelo amor de Deus. Conta comigo, já você vai marcar e eu já vou travar minha agenda, pode. É isso aí, fechou. Legal, Mônica, mas fala aí pro pessoal então, quem que você é, do que você trabalha, hoje você, né, como estrategista de negócio também, essa parte de estratégia de negócio, como que, o que que por que que o empresário precisa ter um estrategista ali para ajudar ele, para escalar o negócio dele, ou para ter algumas ferramentas ali também que às vezes ele nem sabe que existem, né? Então, o tempo é seu, vamos lá. Bom, ele já falou para me apresentar 20 minutos atrás, até eu comecei a tagarelar e não falei nada. Tranquilo. Bom, dentro da estratégia de pessoa física, né, Sim. eu iniciei há um tempo dentro desse planejamento PF, e até então eu atendia tudo, CLT, atendia PJ, atendia funcionário público, só que o meu nicho foi se afunilando cada vez mais dentro do PJ, e eu fui entendendo as dores desse PJ. Então, o meu atendimento é voltado para a pessoa física do empresário. A gente sabe que a sua casa também é uma certa empresa, né? A gente entende que ali vai ter que ter um capital de giro. O que que é esse capital de giro? É uma reserva de emergência, né? A gente entende que a gente tem os nossos funcionários, entre grandes aspas, né? Que é você, sua esposa, seus filhos e assim por diante. A gente tem que ter um momento de lazer, a gente tem que ter o tempo de qualidade com a família. Então eu fui identificando várias dores desses empresários dentro da empresa PF deles, né. E a partir daí, a gente foi trabalhando desde a organização PF, PJ, né, então é entender de onde vem o seu dinheiro, para onde vai, como que está acontecendo essa divisão de gastos e de investimentos dentro da sua pessoa física, né. É extremamente importante a gente entender que o empresário, ele tem que fortalecer essa pessoa física, porque infelizmente a gente está em um cenário econômico que está mudando a cada momento, e isso pode influenciar dentro da sua empresa. Então tenha um PF forte para que, caso aconteça qualquer imprevisto na sua pessoa jurídica, não influa dentro da sua casa, né. Então você não precisa baixar o padrão da sua família, tirar seus filhos de uma boa escola, ou talvez parar de pagar plano de saúde, coisas que são extremamente importantes, né. Então a gente trabalha essa questão de organização, de planejamento financeiro. Eu gosto muito de trabalhar o comportamental também, entender o comportamento de compra desse cliente, entender se ali tem alguma questão, né, de compulsão por compra. Às vezes compulsão, a gente identifica a compulsão alimentar dentro da da análise desse fluxo de caixa, né, até mesmo a compulsão por vício. E quando a gente fala de vício, eu até comentei com você vindo para cá, né, sobre aquela questão de apostar. E eu não tô falando de apostar no tigrinho, apostar, na loteria, eu falo de apostar na sua empresa. "Ah, agora eu coloco 10.000 aqui. Não deu muito certo, espera aí que eu vou colocar mais 20, vou colocar 20".
Ah, não, só mais 5, vou tirar aqui da reserva só mais 5. E quando vê, você acabou liquidando tudo que você tinha na sua PF para tentar levantar a sua PJ e mesmo assim ela não está indo. O que está acontecendo de errado aqui? É entender de fato qual que é o processo interno da sua empresa, se você já tem uma empresa, se você é um PJ autônomo, o eu empresa, entender o que a gente pode fazer ali para você ter um diferencial, né? Perceber que todo mundo é único. O Rafa, como produtor audiovisual, ele com certeza tem um diferencial que difere do meu outro cliente, do Léo também, que também é produtor audiovisual. Eles têm vivências diferentes, eles têm experiências diferentes e isso que vai tornar a entrega diferente também. Então, o planejamento que eu faço para um cliente é totalmente diferente do que eu faço para outro, quando eu adentro ali aquela questão da estratégia de negócio, né? Ainda dentro da PF, a gente analisa também a blindagem pessoal. A gente tem que fazer uma proteção para que qualquer imprevisto que aconteça não vá prejudicar a sua família, não vai te prejudicar, você não se torne um fardo, né? Seja para sua família, seja para os seus pais e assim por diante. Aí outra questão que eu também gosto muito de falar e que é um dos meus pontos altos ali da estratégia financeira de pessoa física é a aposentadoria. Aí o empresário adora aquela frase, não, a aposentadoria é a minha empresa. Minha empresa vai dar certo e a aposentadoria é a minha empresa. Legal, que bom, tomara que seja mesmo. Só que se não for, né? Se não for, a gente tem que ter um plano B. Então, é fazer um planejamento de aposentadoria diversificado, focado em investimentos de capital aberto, capital fechado, focado em imóveis, talvez colocar uma previdência privada, se fizer sentido, não são todos os casos que fazem sentido. Então, fazer de fato um planejamento a longo prazo que a gente tenha certeza que, no mínimo, garantido dentro da sua PF tem o seu custo de vida. Ah, meu custo de vida é de R$ 20.000. Ok, então, aos seus 50 anos, a gente vai ter R$ 20.000 garantido para você ter de aposentadoria. Aí a minha empresa vai ser minha aposentadoria? Vai também, vai ser seu extra. Então, tenho 20.000 garantido aqui. A partir de agora, o que vier da minha empresa nos meus 50 anos vai ser o meu extra. Legal, você bateu lá 30.000 de recorrência na sua empresa, ótimo, você tem 50. Então, vai viajar, aproveita a vida. O que está garantido ali do seu básico, ótimo. E o restante você continua investindo, você abre um novo negócio, você viaja, roda o mundo. E essa é a ideia da diversificação da aposentadoria. E o crescimento de patrimônio, né? Então, a gente falar da construção de patrimônio, seja em imóveis, seja a troca de um carro, ou também a questão de planejamento da vida dos filhos, essa também é um assunto que eu trabalho muito com os meus clientes, né? Principalmente aquele casal que chega, olha, vamos ter um filho daqui a 1 ano. Ótimo. Então não precisa planejar agora, né? Só daqui a 1 ano? Errado. Tem que planejar. Então, a gente planejar desde a decisão de querer ter um filho. Porque vai ter custos ali durante a gravidez, vai ter custos no nascimento, vai ter a fralda cada vez mais cara, né? Não sei, porque eu não tenho filho, não sei quando é que vai ser uma fralda. Mas é caro. Eu já comprei da minha prima já. Falei, mano, vai chá de bebê, né? Exato. Então o escopo é todo esse, né? Todo o escopo completo dentro da PF. E analisando a pessoa jurídica, eu entendo o histórico, né? Eu costumo brincar que eu vou lá cavocar a vida do cliente para conseguir identificar qual que é o diferencial que a gente pode montar de fato uma esteira de produtos e serviços que seja um diferencial legal para esse cliente, né? Que ele seja um- uma empresa que tenha uma competitividade, um diferencial que o torne de fato a escolha para um determinado grupo de potenciais clientes para ele, né? E sempre focando na venda. Eu gosto muito de focar na venda, né? Então, como eu comentei com você, a gente tem 3 futuros para uma empresa. Ou ela é herdada, mas aí você não sabe se o seu filho ele de fato quer ser seu herdeiro, quer continuar com a sua com o seu legado ali dentro da empresa, ou você ele herda e daí quebra na mão dele, o que é pior ainda. Que acontece bastante. Acontece Acontece bastante. demais. Quando o filho nem quer, herda, mas não. Exato. Ou
ela quebra, o que é terrível. Ai, cansei de trabalhar, já não tô mais dando atenção, quebra. Ai, quero me aposentar, não quero mais trabalhar com isso. Beleza, quebrou, você desistiu, você não tá dando continuidade, essa empresa quebrou. Ou ela vende, é a parte que eu mais gosto, que é montar de fato uma estratégia para aumentar o valuation dessa empresa e ela ter o potencial de venda. E quando a gente fala disso, a gente fala muito sobre o que que a gente pode fazer dentro dessa empresa que está nascendo, dentro desse PJ, que é pequenininho, né? Às vezes é uma psicóloga, é um eu empresa ali, né? Tipo, o cara faz freelancer, gestor de tráfego pago. O que eu faço, todo mundo faz. Beleza, mas o que que você tem ali que dá pra gente fazer de diferente, né? E a gente fazer uma construção de uma empresa sólida, de fato, que no futuro possa ser vendida com um valuation muito mais alto. Então é analisar isso e buscar na sua própria história o que que a gente pode fazer para ser um diferencial de verdade, né, para entregar de fato ali, algo novo no mercado. Então, a ideia é fazer meio que esse 360 e sempre juntando a família, né. Se tem um cônjuge ali, o cônjuge vai sentar com a gente, vai entender, né, qual que é o momento de investimento de tempo desse cliente para a empresa, e ele também vai entender que o seu cônjuge também demanda de tempo de qualidade, também quer um tempo de lazer com você. Então a gente tem esse equilíbrio entre família dentro do PF, o PJ e as necessidades do PJ também. Então é um escopo bem comprido. É bastante coisa, gente, bastante coisa. Mas é legal porque você falou pontos importantes até para a gente conversar e tá tudo interligado, né. A primeira coisa que me chamou a atenção também que você falou, é sobre se o PF não tá forte, a empresa também não, né. Por muito tempo na minha vida, eu fazia o inverso na verdade, né. Eu dava muita prioridade na empresa, ainda dou um pouco, né, não vou falar que dá, que acabou isso. Perguntar para Dai. Ainda não vou falar que acabou, mas o meu PF às vezes ficou bem de lado, assim, né, então de tipo, até de autocuidado, de às vezes dar qualidade de vida mesmo, né. Aí começa o estresse, né, consumir o empreendedor, porque ele, pô, não tira férias, não descansa, burnout, os casos de burnout, pô, só crescem, né. Eu sou um caso. Sério? Você teve burnout também? Tive. Caramba. E existem alguns casos que ficam sequelas, né, eu fiquei com uma sequelinha ali, mas enfim que na verdade, eu acho que eu nem te contei, mas por formação eu sou arquiteta e urbanista. Acho que eu não tinha te Eu acho que você comentou, pincelou, mas eu não me aprofundamos, nós não nos aprofundamos nisso não. eu, na arquitetura eu trabalhei em várias áreas, e quando eu tive o burnout eu era gerente de obra. E Caramba, hein. querendo ou não, o gerenciamento de obra ele demanda muito, né. Sim. E para uma mulher dentro da obra, eu tinha que gritar o dobro mais alto, né. E eu não óbvio que gritar é figurativo, eu não gritava, tá gente. Vai, Aurora. Tinha que ter uma postura muito mais séria, né, não era aquela coisa menininha, eu não enfim, era uma tratativa totalmente diferente. Cheguei a ter 6 obras ao mesmo tempo, Nossa. e uma em cada canto de São Paulo, então demandava muito. E isso foi me esgotando, fui cuidando, muito mais do profissional, ganhando muito bem, ok, só que eu deixei de cuidar do psicológico, deixei de cuidar da saúde física, cheguei a 111 quilos, emagreci 50 e que continua aí. E então daí eu tive burnout, fiquei um ano inteiro sem fazer absolutamente nada, só ioga e terapia 2 vezes na semana. E daí depois que eu fiz a transição profissional, eu não quis voltar mais pra arquitetura. Aí que eu entrei no mercado financeiro. Que legal. Eu não sabia dessa história, hein, gente. Em primeira mão, é isso, em primeira mão pra vocês. Não, legal, cara. Não, e acontece demais, né. Eu não nem sei se foi um burnout, né, mas eu tive bastante problema com crise de pânico também, por questões profissionais também. Então, por essa questão, né, de você não por exemplo, terapia, né, eu acho falei até ontem, né, a gente estava numa reunião e junto com a minha psicóloga que estava junto com a gente ali, e aí o carinha, o garçom, ele passou, falou assim: "Ah, tá rolando uma terapia", brincando assim, eu falei: "Tá mesmo, tá". Aí eu falei pra ele, eu falei: "Meu, é muito importante, todo mundo devia fazer".
Mesmo, né, não é coisa de doido, né? Tipo, fala que tem muita gente que tem Preconceito. esse preconceito e não é, então, tá? E principalmente empresário, eu acho que, assim, só para alinhar a cabeça, né? Deixar as coisas em ordem ali, porque é muita informação, né, que a gente passa. Exato. Eu direciono muito cliente para terapia. Se eu não vejo ali que não tem um custozinho focado em cuidado da mente, um dos meus primeiros objetivos é orientar ele a fazer uma terapia. Minha psicóloga já recebeu um monte de cliente lá, Nossa, sim. e a ideia é essa, né. Naturalmente, quando a gente adentra dentro do financeiro desse cliente, nós nos tornamos um apoio de muita confiança, né. E o financeiro, o fluxo de caixa, como esse cliente gasta, eu consigo identificar muita coisa. Aquela síndrome do impostor, de não querer cobrar, porque: "Ah, eu tenho medo, acho que eu não vou entregar o suficiente", Hum. ou aquela questão do super-herói, né, eu ajudo todo mundo precisa da minha ajuda, eu ajudo todo mundo, mas em que horas você se ajuda, né? Empresta dinheiro para todo mundo, mas não tem nada na reserva. Então, isso tudo a gente acaba meio que percebendo nesse fluxo, e aquele cliente que fala: "Não, mas eu não preciso de terapia, você muito bem", é o que mais. O olho piscando. E o olho piscando, né, tá ligado? Nossa, mas é verdade. E outra coisa legal que você falou sobre a venda da empresa, né? É, teve outro podcast, outro episódio também que eu falei sobre isso, de estar preparado para vender, ou tipo, um dia ter um negócio para ser vendido. E você falou sobre valuation também, como que seria os primeiros passos para você pensar nisso, né? Para você começar a se programar para isso. Como funcionaria assim? Legal, esse é um assunto que eu estou pesquisando muito atualmente, Sim. tô cada vez me aprofundando mais, porque no meu ponto de vista, a o melhor cenário para uma empresa é ela crescer a ponto de ser vendida ou de você, abrir um IPO ali, né, que é abrir capital na bolsa de valores, mas de fato ela ter uma condição para ela se tornar um ativo que seja interessante para venda, né. Então a gente tem 4 grandes fases de uma empresa. A primeira é a criação, que é o que eu mais trabalho inicialmente, né, que é entender o diferencial desse empresário, o que que a gente pode entregar nesse diferencial dessa empresa, montar uma esteira de produtos e serviços, criar de fato os processos internos, né, o que que vai fazer sentido, como que vai ser a sua estratégia de venda, como que vai ser a sua estratégia de marketing, como que vai ser o seu lançamento dentro do mercado, como que você vai conversar com a sua clientela, né, tudo isso é na fase de criação. Como é que vai ser a precificação, quanto é que eu vou ganhar, quanto é que vai ficar no meu caixa, quanto é que eu vou reinvestir, tudo isso é criação. Então, passamos da criação, temos uma empresa legal, redondinha, está funcionando, ok, agora a gente escala. Então, na escala, o que que eu vou fazer? Eu vou melhorar o meu processo de venda, eu vou aumentar talvez a minha equipe, eu vou estruturar um planejamento talvez para aumentar esse escopo de produtos e serviços. Então eu vou escalar cada vez mais ela, expandir ela. Talvez eu monte uma estratégia de partnership, ou talvez eu monte uma estratégia de franquia, ou eu mesmo vou abrir várias filiais aí pelo Brasil, ou eu vou, criar parceiros, uma comunidade que eu possa, que podem se tornar meus parceiros. Por exemplo, no caso de uma produtora de vídeo, eu dando consultoria de graça para ele lá. Depois ele vai me pagar, tá, gente? No caso de uma produ Tá tudo isso aqui. até engasgou. E ele nem sei porcaria. Nem tô sabendo, não sei, mas tudo bem. Uma coisa fala financeiro lá, ali, ó, o Fene, aí, ó, o Pedrão, ali, ó, o Fene. Aí ele, o Erisson, tá ligado, velho? Agora você é. Então, no caso de uma produtora, a gente montar uma comunidade forte para o Rafa dar um treinamento, mostrar como que ele faz isso, quais são os diferenciais do mercado, e esses parceiros, terem um comissionamento e atender o Brasil inteiro. E quando o Rafa receber um cliente aqui em São Paulo falando assim: "Olha, eu preciso de um atendimento aqui no Amazonas, você consegue vir para cá?"
Não consigo, mas eu tenho um parceiro muito legal aqui, ó, que faz exatamente o que eu faço, porque ele aprendeu comigo e ele pode entregar exatamente o que eu faço. Então, também é um formato de crescimento que a gente pode implementar. Isso tudo é dentro da escala, né? Passando da escala, cara, escalei, minha empresa está do tamanho que eu quero, agora eu vou amadurecer. O que que é esse amadurecimento? É rever os processos, rever a cultura, governança. A gente sempre vai falar de cultura, isso é um fato. Desde a criação, da escala, sempre. Cultura é muito importante para uma empresa. Ela saber como que. Eu tô adorando que você está escrevendo. É, eu tô só no pan aqui. A gente podia até falar de cultura, isso é importante. E eu queria até aprofundar nisso. Vamos sim. Cultura é extremamente importante. Em todas as fases a gente fala dela, mas na fase de amadurecimento a gente enfatiza principalmente o DNA do dono. Esse funcionário ele realmente sente parte, ele compra a ideia desse empresário, ele quer fazer parte disso, ele quer se tornar dono dessa empresa. Qual que é o sentimento que ele tem aqui dentro? Então a gente fala de cultura, a gente fala da estratégia, né, de fazer isso tudo se tornar uma unidade de fato, para que ela tenha um valor, né. É aí que a gente entra na venda. Estruturar essa venda para deixar essa empresa bem redondinha e cada vez mais interessante para o futuro dono, ou para o IPO, ou para o lançamento ali dessa empresa, né. Então, eu adoro muito essa estratégia de construção desse formato, tanto é que um dos meus projetos é fazer uma um programa de trilhas, né, que o empresário ele entra ali na criação, aí quem vai atender sou eu, né. Quando ele entra na escala, eu também atendo por uma parte, mas tem um sócio meu que ele tem 25 anos de mercado, ele já trabalha nessa área de amadurecimento e escalabilidade, então ele é crânio nisso. Aí eu, né, com meus 3, 4 aninhos aqui, tô aprendendo muito com ele, mas segundo ele, ele que me ensinou a frase "todos somos pares", né, então eu também ensino muito para ele. Ele vai cuidar dessa parte e a gente vai focar dentro da venda, né, que esse é um dos escopos principais. Ele tem aí atualmente 15 empresas no no portfólio dele, né, já vendeu empresas gigantes aí para o Mercado Livre, já vendeu, empresas muito grandes e bem estruturadas que ele vem trabalhando. Então, vai ser um aprendizado gigante e tenho certeza que a gente vai entregar um resultado muito legal para os próximos clientes também. Top, top. Não, muito legal. E cultura, né, que a gente você falou um pouco. Como que eu consigo definir essa cultura na empresa hoje? Legal. Esse é um assunto que quando eu comecei a pesquisar, eu achava muito abstrato. Tipo: "Ai, como assim cultura?" Tem gente que acha que cultura é só fazer bagunça na venda. Não é. É tipo, é muito além, né. E é muito interessante que eu ouvi uma frase recentemente que fala que a cultura, ela é feita dos erros que você aceita da sua equipe. Então, por exemplo, ah, toda semana o Pedro, que é o Pedro o Pedro chega atrasado. Ele chega 10 minutinhos, 20 minutinhos atrasado, e o Rafa fala: "Ah, tudo bem, beleza". Pronto, isso aí já faz parte da cultura, todo mundo pode atrasar, porque o Rafa permite, entende? A partir das suas permissões é que a cultura se forma muito mais, entendeu? Então, não permitir, não ter, ter pontos que são inegociáveis fortalece muito mais uma cultura. Ai, todo mundo chega atrasado e tá tudo certo pro dono da empresa. Então isso faz parte da cultura. Ah, mas é negativo, mas faz parte da cultura. Eh, Falar alto ou falar de forma grosseira e as pessoas aceitarem, vai se tornar parte da cultura. Então, quando a gente delimita o que que é inegociável, por exemplo, é inegociável para mim chegar na hora certa. Então, eu vou chegar todos os dias na hora certa e eu quero que toda a minha equipe chegue na hora certa. Ah, por exemplo, eu conheço uma empresa que é inegociável a a contratação de funcionários que tenham uma religião cristã. Beleza, por quê? Porque todos os dias todos chegam 10 minutos antes e fazem uma prece antes.
para daí iniciar o trabalho. Isso faz parte da cultura. Tem uma outra empresa também que eu conheço, que faz parte da cultura deles, no final do dia, eles terem uma espécie de eu achei muito legal essa ideia. Eles têm uma espécie de sarau, sabe? E daí cada um faz uma apresentaçãozinha e tal, que é dar uma momento de descompreensão dele. Enquanto que outras empresas, o momento de descompressão é jogar sinuca no final do dia, é um happy hour. Então isso tudo fortalece a sua cultura. Dentro de cultura, a gente também fala do quanto você pode adentrar na vida pessoal desse funcionário, né? Por exemplo, eu tenho um momento aqui semanal, 30 minutos, que eu vou sentar com o meu funcionário e eu não quero saber da entrega dele, da empresa, eu quero saber da vida pessoal. Como é que tá a família? Como é que tá o relacionamento? Você tá com dívida? Você tá com alguma dificuldade? É um momento ali para eu entender, para eu conseguir de fato ajudar. E principalmente, a gente saber qual que é o o porquê que ele tá correndo. Por que que ele tá trabalhando? Ele tem um motivo. Eu tô trabalhando porque eu tenho uma esposa e um filho. Legal, então a sua esposa e o seu filho são pessoas muito importantes. No final do ano eu vou dar um presente pra quem? Vou dar um presente pra ele? Ele não tá nem aí. Ele é o cara mais de boa, tá sempre de preto, não se importa de ganhar o presente. Mas ele quer, o sonho dele é dar um presente especial pra Dai, por exemplo. Então eu vou pegar ali nesses 30 minutinhos semanais, qual que é o presente que você sonha em dar pra Dai? Eu sonho em dar pra Dai, sei lá, uma bolsa de luxo. Legal, ele bateu a meta dele, no final do ano não é ele que vai ganhar o presente, é a Dai que vai ganhar a bolsa de luxo. Ó, fica a dica pra Dai. Aí, irmão, já quer? Eu que bato a meta e não vou ganhar presente, né? Exato. Isso daí, por exemplo, seria uma análise falha. Por quê? Porque se ele não ficar feliz no final das contas, né, então não é legal. Sim. Então, provavelmente, se o Rafa fosse meu funcionário, não seria a bolsa de luxo que ele ia ganhar lá, seria alguma coisa para ele, porque ele quer o prêmio dele. Então, é a gente entender cada ponto, né? Eu ouvi recentemente uma história, que o ponto mais importante daquela pessoa era a filha. E no final do ano, teve, aquele momento de fantasia, festa fantasia das crianças e tal, e a menininha falou assim: eu quero ir vestida de mamãe. Aí a a funcionária foi lá, colocou um terninho igual ao uniforme, que era um terninho preto ali, né, uniforme certinho, e fez um crachazinho. Funcionária da empresa X e tal, e colocou na filha, né. E a filha foi toda bonitinha ali com o uniforme, mini uniforme da mãe, saltinho e tal, que é exatamente como a mãe usa. E daí a delicadeza do chefe dela de olhar para aquilo no Instagram e falar assim: "Não, tá errado". O chefe viu o post ali, né, achou super fofinho, legal, mas putz, tá errado, né, um crachá fake ali, É. então não tá legal. O que que eles fizeram no dia seguinte? Eles montaram uma caixinha com um crachá idêntico ao crachá que a mãe usa, uma camisetinha do tamanho dela, a roupinha bem certinha, que era a roupinha de fato do uniforme, né, idêntico, mesmo tecido, tudo, sapatinho, e deram de presente para essa mãe. O que que essa mãe visualiza ali? Caramba, eles valorizam a minha família. O big point dela é a família. Então pronto, essa pessoa vai se dedicar cada vez mais para essa empresa. Mas ela ganha um salário ali fixo, ela não precisa se dedicar. Não, ela precisa. Ela é a porta de entrada, ela é a recepcionista, ela é a secretária, que seja, não importa. Ela é a faxineira, ela vai limpar muito mais, com muito mais amor, com muito mais vontade. Ela faz o cafezinho, ela faz um cafezinho muito mais gostoso. Todo mundo dentro de uma empresa tem uma função muito importante e a gente tem que valorizar. Então, é importante a gente avaliar esse todo, né. E quando a gente fala de cultura, é muito particular de cada empresa. Tem empresas, como eu falei, que querem uma cultura, com foco ali em uma religião específica, tem outras empresas que têm a cultura da competição, então de bater meta, principalmente empresas que trabalham muito com venda, né, bater meta e ter ali as competições internas. Tem empresa
que tem a cultura da arte, né, que foi esse exemplo que eu dei do sarau, e daí as premiações eram eventos de teatro, imersões culturais. E esse foi um exemplo muito legal que eu ouvi, que foi sobre o quanto essas imersões culturais, esses eventos trouxeram mais ideias para a galera, porque é uma agência de marketing, né? E eles vieram com ideias muito disruptivas. Por quê? Porque incentivou muito mais ali dentro a sair daquela caixinha quadradinha de, ai, vamos sempre fazer igual. Você saiu para o mundo, entende? Então, quando você constrói uma cultura sólida, com regras, e segue essas regras, aí com certeza tá construído e fortalecido. Toda empresa tem cultura. Mesmo que você não queira, já tá Mesmo você não construída. tendo, né, definido ali, tipo, pra você mesmo, né, empresário, mas tem os com o modo de agir, de entregar também, né, É. também o atendimento, e Atendimento. dá pra você definir uma frase também, né, tipo, por exemplo, se você for apresentar a cultura pra alguém, você apresentar isso num texto, uma frase também, deixar ali no quadro ali, qualquer coisa, né, é bem legal, né, é tipo missão, visão, valores da empresa, né, que deixavam muito isso faz parte também, né, da cultura. Exatamente. Uma das regras que eu mais gosto é de se ajudar. Então, bom, o meu escopo aqui Uhum. é simplesmente recepcionar. Trabalho em uma clínica, sou recepcionista dessa clínica. É só recepcionar meu trabalho. Não ganho mais nada. Se eu fizer a mais, se eu fizer a menos, não ganho nada diferente. Tá, mas se chegar alguém aqui me perguntando um pouco mais sobre os serviços, eu vou responder? Vou. Se chegar alguém aqui perguntando sobre quanto que custa, como que funciona, eu vou explicar? Vou explicar tudo, vou fazer um pitch de venda, vou apresentar, andar por tudo aqui na clínica e apresentar cada um dos pontos, vou fazer um cafezinho se a moça da cozinha não estiver disponível, eu vou fazer o meu melhor, entregar o meu melhor. Por isso que é tão importante a gente valorizar todos os profissionais, não só aqueles que ganham por meta, porque esses aí são importantíssimos de valorizar, tá? Esse aí, ele deve estar amando a empresa. Também. Mas é realmente, todo mundo é importante, tem que valorizar, né? Eu já passei por muitas empresas assim, já fui CLT, né, também, e infelizmente passei por mais empresas que desvalorizavam do que valorizavam. E é muito ruim, cara, quando você, tipo, você recebe, aí você fica feliz por isso e isso não tem esse incentivo, né? O incentivo era ganhar um prêmio no final do ano que você sorteava e era uma vasilha da Stanley, sei lá, ou coisa da Stanley. Tipo, aí não dá, né? Você se dedica o ano inteiro, assim, pra uma coisa e não tem uma perspectiva de melhora, assim, no seu cargo e nada. Então tudo isso é muito importante, tanto que na Saga a gente, eu pelo menos tenho essa visão da gente ter um plano de carreira lá dentro para as pessoas também, né. E tipo, se você vem trabalhar com a gente, você pode começar ali como um assistente ou né, não sei nada, mas você vai também, a gente quer colocar treinamentos também, acho que isso faz parte também, né, do crescimento de alavancagem também da empresa, você ter os treinamentos internos para as pessoas também aprenderem mais e construírem uma carreira dentro da produtora e trazerem conhecimento também de fora, tudo isso é muito importante. E Exatamente. Treinamento, e eu acho que é um dos alicerces mais importantes de uma empresa. Treinamento contínuo. é isso é importante, a gente quer colocar muito esse ano aí na Sarlia também, com outros parceiros também, até outras produtoras, né, se necessário, mas parceiras que entendam também do assunto, deviam trazer esse conhecimento, né. E às vezes até um treinamento que você acha que não vai fazer sentido para o seu negócio, tipo, tem uma produtora de vídeo, faz sentido um treinamento de inteligência emocional? Ah, não, não vai ajudar em nada o meu funcionário ali. Vai ajudar muito. Ajuda nós. Quando a gente fala de inteligência emocional, por exemplo, né, é um assunto que vai agregar muito. E ele vai estar muito grato também, tipo, nossa, foi ali trabalhando na Sarli que eu tive acesso a isso e eu cresci como pessoa também, né. Sim. Eu vi outras empresas também que têm um plano de psicoterapia dentro da empresa, Legal. outras que, eu entrego o escopo básico, plano de saúde, seguro de vida, Academia, academia. que já é bom demais. Exato.
mas tem lá mensalmente, se toda a equipe bate a meta, todo mundo vai para um almoço legal todos os meses, né. Isso fortalece a parceria entre, a empresa como um todo, né. Então isso tudo é muito interessante da gente, ver com profundidade, né. E são coisas que eu gosto muito de conversar com o meu cliente. Eu costumo falar que eu sempre dou muito mais do que o que estão me pedindo ali no escopo, né. Então, nem vou falar de cultura quando vejo eu tô falando de cultura. Ai, nem vou falar de treinamento quando vê eu tô montando escopo de treinamento para o cliente. Então, é um negócio muito legal, por isso que eu digo que cada vez mais que eu trabalho nessa área, eu vejo mais as dores e as demandas desses empresários, né. E é muito personalizada a entrega, porque cada um tem uma dor diferente, né. Sim. Muito legal, muito legal. E por onde que eu notei aqui, né, por onde começar hoje se eu sou um empreendedor que precisa dessas estratégias, precisa, lógico, né, contratar a Mônica. Por onde começar? Contrate a Mônica, você já e por onde assim, questão mais da visão do negócio, né, porque são muitas informações e eu até hoje eu aprendo, né, também, tipo, eu tô há anos aí com a Sarli, mas lógico, eu falo assim, pô, a Sarli tem 9 anos hoje, né, então, desde 2016 eu abri o CNPJ, vamos dizer assim, mas a maturidade sempre falo: "Ah, tem desde 2016 eu tenho a empresa", mas a maturidade mesmo empresarial, de negócio e tal, que vai aprendendo, assim, a informação de antigamente era muito mais escassa, assim, né, o estudo e tudo mais, até eu também, né, de buscar melhorias, então, para mim era só realmente você muito operacional, né, tipo, nem tinha isso na cabeça que era gestão operacional, tipo, nem era: "Meu, eu quero pegar uma câmera, quero filmar", e comecei muito eu Credo. empresa, né, então a maturidade veio depois, óbvio, mas para quem está começando hoje, tem muita informação fácil, tem as IAs que ajudam bastante nesse planejamento também, mas, obviamente, né, você ter uma consultora, né, tudo mais também é muito importante, porque ela vai dando a diretriz ali que eu com 9 anos de empresa, se eu tivesse 9 anos e no segundo ano tivesse a consultoria, hoje acho que, assim, encurta esse tempo, né, de estudo, né, encurta muito, então você Há 9 anos atrás eu era arquiteta, né, então eu não ia para verdade. mas você que tá começando agora, entendeu? Você tem a pessoa tem a chance, tipo, pra quem tá começando, ela tem a oportunidade hoje de começar certo, vamos dizer assim. Exato. Eu acho que, eu gosto muito de pensar sempre esse como um processo que não dá pra gente começar uma coisa: "Ai, terminei, agora eu vou começar outra. Terminei, agora eu vou para o próximo passo", porque a vida tá ali, tá rodando, tá indo, né. Então, eu gosto muito de iniciar pela mentalidade. Não adianta a gente ter ali "Ah, eu sou um PJ, eh" eu empresa, eu mesmo presto serviço, sou um freela, sou um gestor, sou uma social media, sou um filmmaker. Ah, eu pego um trabalhinho aqui, pego nã vou indo. Tá, qual que é o teu objetivo? Tem um objetivo. Ah, meu objetivo é ter uma empresa. Legal, então você já tem uma meta. Mas qual é a mentalidade que você precisa ter para ser esse empresário que você quer ser? Bom, é entender quem que é o Rafael daqui 10 anos, o Rafael empresário. É aquele cara que vai cuidar da sua saúde, que vai ter tempo de qualidade com a sua família, que vai entender de PNL, persuasão, oratória, vai se tornar um palestrante, um treinador, é aquela pessoa que vai ser um empresário que vai entender tudo sobre o seu negócio? Ok, eu aqui estou olhando para o eu do futuro daqui 10 anos que vai ter uma empresa. Eu já sei o que que ele precisa saber, já entendi. Então agora aqui eu vou começar a pensar e vou começar a estruturar para que eu me torne quem eu preciso ser daqui 10 anos. E gente, é muito mais difícil você se tornar o empresário que você tem que se tornar do que você ter a empresa que você quer ter. Você não vai conseguir ter uma empresa se você não ser o empresário completo. Então a gente vai pensar principalmente na mentalidade. Tá tudo bem? Tá tudo bem para você cobrar? Ou você tem uma síndrome do impostor pesada ali, que você não tem, coragem de cobrar o valor que de fato vale seu trabalho. Então a gente tem que trabalhar isso. Hã, outra questão também
que é importante. Eu me permito ter sucesso? Ai, não me permito, porque eu tenho um histórico familiar aqui que eu preciso analisar, preciso entender. Eh, Toda a minha família é uma família de classe média, e quando eu olho para uma pessoa rica, eu falo: "Nossa, mas gastar dinheiro com isso? Eu jamais compraria uma bolsa de luxo". Pronto, já não está se permitindo. E não é a questão de: "Ah, eu quero ter uma bolsa de luxo daqui 10 anos", não, se eu quiser, eu compro, se eu não quiser, eu não compro. É você aceitar que tem pessoas que gostam de colecionar bolsas e tá tudo bem. Ter a mentalidade de que você pode sim sentar na mesa de um milionário e ensinar alguma coisa para ele, porque você tem vivências diferentes e você pode ensinar também, além de aprender. Então, entender quem que é esse empresário do futuro para você começar a formar ele agora. Então a mentalidade é um passo muito, muito profundo e contínuo que a gente tem que estar sempre trabalhando. Então, se for importante para ti ter uma religião, então esteja próxima ali de Deus ou do que for importante para você, né. Sempre fortaleça isso. Se não tem religião, é um cara que não tem como não se importa muito com isso, tá tudo bem também, mas devolve um pouquinho do que o que você está recebendo, seja grato. E eu não tô falando aquela coisa de: "Ai, gratidão, nossa, deu errado, obrigada a Deus". Não, eu tô falando de realmente você entender que, as dificuldades foram aprendizados, os obstáculos foram aprendizado e o que você recebeu ali também é conhecimento, agradecer por todas as experiências que te trouxeram e vão te tornar o empresário que você tem que ser daqui 10 anos, né. Isso é verdade, nossa. Autoconhecimento é importante, tem até um episódio que aí que a quem não assistiu, o episódio com a Lilian Beatriz, que foi a terapeuta, né, psicóloga, cognitivo-comportamental. Pô, legal. É muito legal. A gente teve um episódio com ela, ela falou muito disso, a gente abordou sobre a saúde mental do empresário, que é importante, né. E se você não tem essa saúde mental, a estratégia vai ficar desalinhada também, né, então você tu vai estar bem e não vai ter, insights também para você aplicar na sua empresa, né, no seu negócio, então é muito importante. Tem também muito aquela questão, que eu atendo de empresários que falam assim: "Não, eu faço tudo sozinho, porque eu não quero ensinar o que eu sei, porque ele vai se tornar meu competidor". Sim. Não, ele não vai se tornar seu competidor, você tem um diferencial. Eu vou comprar de você, porque você é você. Então, tenha certeza que por mais que você esteja formando uma equipe, dando treinamento, ensinando tudo o que você sabe, eles não vão se tornar seus competidores se você tiver uma entrega sua, um diferencial seu. Então aprenda a delegar. Você só expande se você saber delegar funções. E quando eu falo de delegar funções, eu falo de você contratar uma estrategista de negócios. Oi, prazer, meu irmão. De você contratar um marketing, de você contratar um produtor audiovisual, porque você não sabe fazer os seus próprios vídeos e você não tem tempo para pesquisar. Dedica o seu tempo ao que te dá dinheiro e delega o que você, vê que eh, não vai ser tão importante para ti nesse momento. Então, por exemplo, como que a gente define o que delegar, né? Por exemplo, eu entendo que a minha hora trabalhada custa, sei lá, ai, custa R$ 1.000, minha hora trabalhada. Ô louco. Não é isso, tá, gente? Calma, vocês podem me contar, tudo bem. É a meta, essa é a meta. Essa é a minha meta, R$ 1.000 a hora trabalhada. E a hora da minha diarista custa R$ 100. Ué, eu vou perder R$ 1.000 para cuidar da minha casa, sendo que eu posso pagar 100? Então, na verdade, faz muito mais sentido eu contratar uma diarista nesse caso, entende? Então, é você fazer um levantamento do que faz sentido delegar. Por exemplo, agora o meu objetivo está sendo contratar uma secretária e contratar alguém que faça, as postagens do Instagram, enfim. Como que eu vou mensurar isso? Quanto que é a minha hora? Quanto que essa pessoa vai me cobrar? Se faz sentido, se tem lógica eu delegar essa função agora, aonde está o meu momento de crescimento, entende? Então é mais ou menos dessa forma que a gente busca delegar. Se você não entendeu, tem dificuldade, pergunta para mim na consultoria. E vendendo o tempo inteiro, é isso é assim que a gente gosta. Eu ensino a vender também, tá? Treinamento de venda. Mas gente, é isso.
Legal, ó, vamos, né, em todos os episódios eu falo pro convidado deixar uma mensagem, né, uma dica, algo que você queira falar pra pessoa, o empresário ou alguém que quer empreender, que tá assistindo ou ouvindo esse seu podcast, né, esse episódio. Então deixa essa mensagem, né, pra essa pessoa, uma última mensagem. Beleza, gente. Acho que a dica para o empreendedor ou para quem quer começar a empreender é me contratar. Não tô brincando. Nossa, perfeito. Dica perfeita. Mas eu acho que talvez seja um ponto muito importante a gente aprender não só separar PF de PJ financeiramente, mas a gente separar em termos de tempo também. Eu atendi vários empresários que estiveram em processo de divórcio, porque infelizmente não conseguiam dividir o tempo de qualidade da família e o tempo, demandado ali dentro das suas empresas. Então não deixe isso acontecer. Se é importante o seu cônjuge, seus filhos, dedique tempo. E a partir do momento que você tomou a decisão de: "Olha, a partir das 7 horas da noite eu não falo mais de trabalho", chuta o celular para debaixo da cama, mas não fale de trabalho com a sua família. Use aquele tempo realmente para estar ali junto com eles, esteja presente. Eu acho que esse é um dos pontos mais importantes que eu venho analisando, principalmente com o número de pessoas, em processo de divórcio, em processo de separação, que eu entendi que realmente a gente tem que não só separar PF de PJ no financeiro, mas também no tempo. Você tem um tempinho ali para eles. E para você também, né, focar na saúde e focar ali em cuidar do seu corpo também, senão vai ser daqui a pouco você cai duro ali em um burnout, em uma doença, porque o seu corpo pediu pausa. Aí você vai ser obrigado a ter pausa, né, dar essa pausa. Com certeza. E se você tá começando, procure focar na estratégia do negócio e não somente entregar, né, acho que só produzir por produzir, né. Ex Seja uma venda de brigadeiros caseiros até uma startup, né. exato. Isso aí é muito importante. Seja intencional, né. A partir do momento que você sabe exatamente onde você quer chegar daqui 1 ano, 5 anos, 10 anos, você toma as decisões certas. Faça tem um exercício muito legal, ai já já lancei umas mas tem um exercício muito legal que é você construir quem é você daqui 5 anos. Então, eu daqui 5 anos, eh sou um produtor audiovisual, dono de uma produtora que tem sede em São Paulo, em Curitiba, em Brasília, atendo X PTO, escrevi um livro, dou treinamento. Beleza, você é esse cara daqui 5 anos. Então, quem mais é ele? Eu sou casado com a Dai, eu sou pai, eu tenho, uma outra empresa no ecossistema e assim por diante. Eu penso de determinada forma, eu sou uma pessoa muito próxima, da dos meus pais, enfim, descreve emocionalmente, financeiramente, profissionalmente quem você é. Descreve com muita clareza e joga no ChatGPT. Ai, eu adoro. Olha, Joga lá esse prompt falando assim: "Chat, você agora é o Rafael daqui 10 anos". Então você pode colocar um nome ali, por exemplo, sim. o Rafa do futuro. E tudo que eu te perguntar, você vai me responder com a minha cabeça de 10 anos. Beleza. Então você deixa esse prompt bonitinho. Quando você tiver uma dúvida, por exemplo: eu não sei se eu abro um novo negócio, eu não sei se talvez eu feche a produtora e vou virar vendedor de brigadeiro na praia", vai lá e pergunta para ele. O seu eu do futuro vai te responder. E é muito legal, porque ele vai ter a mentalidade que você quer ter daqui 10 anos, né. Então ele vai te responder com muito mais propriedade. Caramba, verdade, nunca pensei nisso. É legal para você visualizar também, né, quando você visualiza alguma coisa, Uma às vezes sonho fica na muito legal. Muito legal, Morgan, legal. Obrigado, queria te agradecer aí, espero que vocês tenham gostado também. E pode deixar também seu Instagram, como para o pessoal te procurar aí também pra legal, gente. Meu Instagram é Mônica Maldaner.
Tá uma baguncinha lá, mas eu prometo que eu vou arrumar, tá? Ai, Mas me chamem na DM quem quiser conversar, quem quiser um diagnóstico, entender com profundidade o que eu posso fazer no seu negócio, né? E na sua pessoa física também. Então, esposas aí e maridos que estão vendo o podcast e que não são empresários, são maridos e cônjuges, enfim, também podem vir conversar comigo, porque às vezes a gente tem aquela dor de caramba, meu marido se dedica muito à empresa, não se dedica a mim. A gente também consegue dar um direcionamento, entender o que está acontecendo ali, para ele equilibrar um pouquinho mais esse tempo de qualidade com a família também é importante. massa, massa demais. Isso aí. Obrigado, amor. Valeu. E é isso, gente. Fiquem ligados aí para mais episódios com o Papo com Sarli. E é isso, tamo junto. Obrigadão. Tchau. Tchau, tchau.